Sim, velho. Esse é meu novo portátil favorito. Mas será que ele é meu favorito até hoje? No vídeo de hoje a gente vai revisitar o Anbernic RGQ. Esse pequeno e charmoso console da Anbernic que há quase 2 anos atrás eu considerei o meu favorito. E isso não é pouca bosta não, porque como vocês sabem, eu tenho bastante consoles portáteis, então pra esse daqui ser meu favorito, ele tem algum molho. Mas será que esse molho se mantém até hoje? Principalmente porque eu vi que ele tá a um bom preço no AliExpress. Eu encontrei um anúncio dele já aqui no Brasil, tá? Sem imposto, por R$789. O que de fato é um preço muito bom, até você ver o valor do frete. R$318 de frete, velho. É porque vocês sabem que no AliExpress tem essas maracutaia que na verdade aqui você tá pagando um imposto junto com o produto, só que ele já tá no Brasil em algum armazém aí em São Paulo, provavelmente. Entretanto, a soma de tudo fica mais ou menos R$1.100, o que eu acho que é um valor até que razoável para essa categoria de console. Afinal de contas, a gente tá falando de um console Android que roda até PlayStation 2, um PSP, 3DS. Então, pros padrões do Bostil, até que não tá tão ruim não. Pelo menos é o que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Primeiro de tudo, eu sei que vocês vão perguntar, Eriquinho Games, que launcher é essa que você tá usando? É muito bom gosto. Eu sei, rapaziada, eu sei que eu tenho bom gosto, tá? Porque, mano, ficou muito bonito. Olha isso, velho. Ficou realmente bem estiloso esse consolezinho com essa launcher. Deu outra vida pra ele. E eu já digo de cara que o nome dessa launcher aqui é Cocoon, do jeito que tá escrito aqui na tela. Que, se você não tá ligado, é a mesma launcher que eu tô usando aqui no AYN-Tor, né? O 3DS do futuro, porque ela tem uma adaptação boa pra 2 telas. Só que uma coisa que eu não imaginava é que ela também fica ótima em consoles de uma tela. Claro que você tem que configurar, né? Ter paciência e tudo mais. Eu, por exemplo, coloquei aqui os ícones do ISU, que é outra launcher que também tá prometendo bastante. Então, por exemplo, aqui a gente tem a pasta do GameCube, aqui também a gente tem, ó, PSP, a pasta do 3DS em si, que também fica aqui os joguinhos separados, só que eu tirei alguns jogos da pasta e coloquei aqui pra tela inicial, como vocês podem ver. E, na verdade, quando você baixar ela, você vai ter que vir aqui nas configurações e ativar aqui no sistema a opção de single screen, né? Porque ela, na verdade, foi feita pra 2 telas, consoles com 2 telas. Essa daqui só tem uma, acho que deu pra perceber. Então você ativa isso daqui e GG, moleque. Na verdade, você também vai ter que fazer isso aqui, ó, porque quando vai vir exatamente dessa maneira. Variados ícones aqui na tela. E eu prefiro quando tem um só por vez e a imagem aqui em cima eu acho que fica mais estética. E aí, como vocês viram, é literalmente só você dar zoom ou tirar zoom aqui, ó, que ela já se organiza tudo bonitinho. Mano, é muito bem feito, tá? Papo reto. E eu já comecei falando aqui da launcher, né? Porque a vantagem de um sistema Android é isso. Você pode adaptar ele e meio que atualizar ele, mesmo que a Anbernic não tenha atualizado. Porque isso daqui é literalmente um aplicativo desenvolvido pela comunidade. E quando sair o ISU ou qualquer outra launcher que tiver mais bonita, eu posso instalar aqui perfeitamente, mesmo sendo um console relativamente antigo. Então, realmente, o sistema Android é uma mão na roda, velho. Além de você ter, obviamente, uma versatilidade absurda, né? No sentido de que você pode, por exemplo, aqui, ó, abrir um YouTube da vida e assistir o melhor canal de todos os tempos. O nome dele é Anbernic RGQ. Eu tô vendo um vídeo do RGCube no RGCube. Dá também pra você mexer aqui no Google Chrome, sei lá, né? Você baixa os jogos por aqui diretamente. Mexer nos seus arquivos é mais fácil. A própria Play Store, né? Querendo ou não, tem bastante jogo bom pra Android, por exemplo, o próprio Meganoid, Minecraft também. Enfim, tem bastante variedade. E isso tudo você só vai ter acesso, obviamente, no console Android. Se ele fosse, sei lá, Linux ou qualquer dessas outras coisas aí, Emulator Station. Miguel, olha o que ele tá fazendo. Olha o que o meu gato está fazendo. Ele tá metendo a mão dentro da gaveta pra mexer no que não pode. Tá podendo? Tá liberado mexer na gaveta? Irmão, eu não gosto que fica perto de mim, irmão. Mas concluindo essa etapa do sistema, eu só queria deixar isso bem claro, de que o Android é um sistema que, mesmo que abandonado, digamos, pela empresa, porque o RGCube não recebe mais atualizações da própria Anbernic, ainda assim, ele continua bem atual. Você pode colocar aqui o que você quiser, você tem bastante liberdade, né? Você pode baixar, sei lá, o RetroArch, mas se você não quiser, você pode baixar o MyBoy. Você baixa o emulador que você quiser aqui dentro. Dá pra colocar filtro, overlay, enfim, é realmente bem versátil nesse sentido do sistema. E se no sistema ele se mantém atual, outra coisa que ele também tá entregando muito é na construção, nos aspectos físicos. Isso não mudou, obviamente, até hoje. A gente tá falando aqui de um console que, além de extremamente bonito, é extremamente bem acabado, velho. Os analógicos aqui, apesar de serem de Nintendo Switch, tem o LEDzinho embaixo, que inclusive você consegue controlar aqui, ó. E aí você consegue colocar outras opções, tipo, cadê essa daqui? Isso, olha isso, mano. Fica bem bonito esse coloridão. Ou então, simplesmente, escolher uma cor genérica, né? Você mexe aqui no RGB, ó. Você colocar azul aqui, por exemplo, ó. Aplicar. Aí, ó. Fica bem bonito também. Os botões também, em geral, cara, é extremamente bem feito, tá? Eles são esmaltados e eu realmente não conheço uma empresa que faz botões melhores do que a Anbernic. Eles têm um emborrachamento que é muito satisfatório de se apertar, ficam na altura certa quando você aperta aqui. E isso também vale aqui pro D-pad, né? Que tem esse formato aqui meio que de Sega Saturn, ou sei lá, Mega Drive, talvez. Que é essa coisa mais arredondada aqui, que é quase que um analógico. Sei lá, mano, é realmente bem confortável pra você fazer os combos aqui num jogo de luta, meia-lua. Start, Select e os botões de menu aqui também não tem muito o que dizer, né? Você nem vai usar tanto, então não tem por que ser tão confortável. Só que em contrapartida, os botões de ombro e gatilho
gatilho, cara, é bizarro, porque esse daqui da frente, né, o R, é bem bom, mas nada demais. Só que o gatilho em si, né, o R2, mano, olha isso, ele é analógico e ele tem um posicionamento aqui, né, o grip desse console em geral é muito satisfatório de se jogar. Tipo assim, você pega ele e dá vontade de jogar de tão ergonômico, ele se encaixa na sua mão perfeitamente. E isso se dá por essas bundinhas, né, que ele tem aqui atrás, essa parte maior que você consegue prender a sua mão, mano, é realmente muito bom. Em quesito assim, a relação tamanho com ergonomia, esse daqui é de longe o melhor que tá tendo. Porque apesar de ser extremamente compacto, né, um console bem piquetuchinho aqui que cabe no seu bolso, vou até fazer a demonstração aqui, ó. Você desliga ele aqui, ó, joga no bolso, moleque, esquece, não faz nem peso no seu bolso, fica de boa. E isso sem deixar de lado a ergonomia, né, como eu citei, é realmente bem confortável. Lembra um pouco o Steam Deck, pra ser bem sincero. Claro que mantendo as devidas proporções, né, porque ele é piquetucho, mas é muito confortável mesmo, não canso de jogar aqui. Agora, uma coisa que com certeza vocês já estão torcendo o nariz nessa altura do campeonato é a tela, né, porque como vocês viram, ela é quadrada, o que é tipo um benefício e um malefício. Na minha opinião, é algo que mais diferencia esse console pra ele não ser um genericão igual a todos os outros. Porque, querendo ou não, é bem charmosa essa tela, apesar de ser um IPS, tá? Ela não é OLED, mas é um IPS de alta qualidade, 60 FPS, então tudo de boa até aqui. O ponto é que, como ela é quadrada, você não vai conseguir jogar seus jogos aí numa proporção perfeita, a não ser que seja Android, né? Porque, por exemplo, se eu entrar aqui num jogo de Android, ele vai se encaixar aqui perfeitamente, né? Afinal de contas, ele é feito pra milhões de tamanhos de tela, formatos de tela, ele vai se esticar e ficar bonitinho. Na verdade, não é nem esticar, né? Ele vai literalmente renderizar exatamente o tamanho da sua tela. Então, no quesito jogo de Android, não tem muito o que dizer, não. Vou botar até aqui o Minecraft também pra vocês terem uma noção. Dá um liga, ó. Ele se encaixa aqui na tela perfeitamente. Então, pelo menos nesse quesito de jogos de Android, cara, dá pra você aproveitar aqui dentro perfeitamente. Só que eu não posso dizer o mesmo quando você for jogar, por exemplo, um PSP, que já a gente vai fazer teste de desempenho, tá? Aí vocês vão ver, por exemplo, um PSP que é widescreen, ele vai ficar aqui com bordas pretas em cima e embaixo. Ou você vai ter que esticar tudo e ficar tudo desproporcional. Play 2 é a mesma coisa, né? Porque ele acaba tendo uma tela 4x3, então ela ainda é não exatamente quadrada, então vai esticar um pouquinho, não tanto. Não incomoda tanto assim em jogos 4x3, não. É mais em widescreen. Só que em emulação, como por exemplo do Nintendo 3DS, que você tem duas telas, aí fica bem melhor. E é claro, relaxa, a gente já vai entrar aqui nos jogos pra eu demonstrar, só que eu tenho que falar antes do desempenho. Até porque a gente tá falando aqui de um console, cadê o CPU-Z pra eu demonstrar? Ó? Que o chipset é um Unisoc T820. Além disso, ele acompanha aqui com... Meu Deus, meteram um anúncio na minha cara, velho. Vou até fechar e entrar de novo, só de raiva. Pronto, ó, o que eu ia demonstrar... Não é possível! Pronto, ó, o que eu ia citar é que ele tem 8 GB, né, de memória RAM. Então, esse combo de hardware, cara, consegue rodar ali um 3DS, um Play 2, GameCube. Então, assim, é no máximo isso, tá? Não tô falando aqui de Switch, até com algumas coisas mais leves de Switch 2D, né, tipo um Celeste, um Hollow Knight, vai rodar. Mas se você quer jogar os mais pesados de Switch, aí esquece. E pra demonstrar isso, vamos começar já pelo nosso querido PSP, que é o mais leve, né, a gente vai de baixo pra cima. Inclusive, falando em PSP, eu acabo de lembrar que essa belezinha aqui, ó, um PSP branco, extremamente novo, tá? Ele não tem marca nenhuma de uso, tá até com plástico aqui atrás, ó, pode ser seu por apenas 50 centavos, é isso mesmo. A mais nova ação aqui do canal tá sendo esse PSP que, cara, esse branquinho aqui tem um charme, tem o drip, e que, sinceramente, por 50 centavos, mano, não tem desculpa, velho. Lê esse QR Code aqui do lado ou clica no primeiro comentário fixado pra participar, testar sua sorte, que imagina só, por menos de R$1 você levar esse bichinho pra casa. Inclusive, o sorteio é agora no sábado, tá? Então não tem pouco tempo, depois eu não quero chororô falando que não sabia, não. Você tá sendo avisado aqui. Mas voltando pra emulação, cara, obviamente vai rodar perfeitamente bem, tá? Com resolução aumentada, todos esses frufrus. O problema é aquele lance da tela que eu falei, né? Vai ficar duas bordas gigantes aqui em volta. Dá até pra você esticar, só que eu acho que fica muito estranho, velho. Então eu nem estico, não, só mantenho dessa maneira. Porém, não é PSP que eu tenho como foco em jogar nesse console. Eu tenho um foco maior, por exemplo, sei lá, em um GameCube. Porque aqui sim eu consigo aproveitar, por exemplo, o meu Zeldinho Wind Waker perfeitamente bem. Inclusive, dá até pra aumentar aqui, ó, cadê? Quick Settings, dá pra... Ah, não, já tava em 2 vezes a resolução e já tá rodando extremamente bem. Eu não acho que nem que tem que aumentar mais do que isso, não. 2 vezes a resolução pra esse tamanico de tela aqui, uma tela HD, velho, tá mais do que o suficiente e roda extremamente bem. Travada ali aos 30 FPS, ó, velocidade 100% o tempo todo. Dá pra baixar ROM traduzido, enfim, dá pra aproveitar bem esse jogo aqui. E lembrando, é um jogo 4x3, tá? Só que eu estiquei ele aqui pra tela toda e mesmo assim vocês podem ver que é uma esticada que não deixa tudo desproporcional. E, obviamente, isso também vale pro nosso querido PlayStation 2. Eu baixei aqui esse jogo do Pica-Pau, que inclusive é meu desenho favorito, tá? Diga-se de passagem. E, cara, fica muito bonitinho nessa tela. Também tá esticado, tá? Como vocês podem ver. Na verdade, não dava pra ver muito porque era cutscene, né? Mas no jogo em si, ó, vocês podem ver que tá esticadaço, ocupando a tela inteira do console e fica bem bonito, tá? E lembrando, tá? Em 1 vez a resolução. Só que o PS2 já é um pouco mais complicado de se emular, né? Se eu colocar aqui o gráfico 2 vezes, eu não sei se ele vai tancar, não. Talvez a... Que é isso, Miguel? Que é isso? Invasão? Talvez a Ventoinha tenha que trabalhar um pouco mais, porque sim, ó, ele tem uma fan, né? Literalmente um ventiladorzinho aqui atrás que sopra o ar pra dar aquela resfriada. E como a gente tá jogando aqui, ó, se bem que tá rodando bem, mano. 2 vezes a resolução do Play 2, ó, tancou de boa. Mas claro, isso daqui é um jogo mais leve, né? Se você tacar aqui um Shadow of the Colossus, um God of War, aí é outra parada. Mano, olha aonde o Miguel
arranjou de deitar, velho. Puta, moleque me incomoda, mano. Vai se dar os escovos. Mas agora, um Ben 10 protetor da Terra, é claro que ele tá tancando, né, Lelé? Inclusive, ainda está aqui com 2 vezes de resolução e mesmo assim, perfeito. Não tem o que reclamar aqui, não. Então, claro, tudo depende do jogo que você vai testar. Play 2 é sim uma plataforma mais chatinha de emular e esse console não é tão potente, mas vocês estão vendo que dá pra aproveitar assim de boa. Nada que uma configuraçãozinha a mais ali, um tempo gasto no emulador não consiga resolver. Só que, o que eu acho que essa tela acaba brilhando, meio que até meio sem querer, é na emulação de Nintendo 3DS, cara. Porque uma tela quadrada acaba comportando 2 telas de um 3DS quase que perfeitamente. Claro que depois de testar um AYN Thor, né, que é um 3DS do futuro, você fica meio mal acostumado. Só que, cara, na época, isso daqui era, tipo assim, o supra-sumo pra emulação de 3DS. É quase que uma experiência de um 2DS, né? A telinha inferior aqui continua funcionando o touchscreen perfeitamente, tá? Você pode mexer nos seus itens, você pode abrir o mapa aqui, ó, dar zoom no mapa e tudo mais, mexer. Enquanto a tela superior aqui fica em destaque, né? Fica maior e você consegue enxergar perfeitamente. Claro que a telinha de baixo fica piquetucha, mas geralmente essa daqui não é uma tela muito usada, é só meio que apoio pro 3DS, então dá pra jogar de boa. E como vocês podem ver, roda perfeitamente. Inclusive, eu acho que eu tinha até colocado aqui um gráfico aumentado, deixa eu ver. Não tenho certeza, não, ó. Tá em 1 vez 3DS, vamos botar 2 vezes, que esse jogo aqui, ó, esse jogo tanca, mas esse jogo é leve, esse Zeldinha aqui. Inclusive, o nome é Zelda Link Between Worlds, pra quem tiver interesse, cara, é um jogo muito bom, tá? É meio que um sucessor aí do A Link to the Past. E a mesma coisa aqui, só que um pouquinho mais difícil, pro Mario 3D Land. E eu digo um pouquinho mais difícil porque esse jogo aqui é um consideravelmente mais pesado, e aí acaba que ele tem, sim, algumas quedas de FPS, só que como vocês podem ver, ó, aqui tá indo até de boa, deu uma flicada, ó, deu uma caída de FPS, mas dá pra manter, dá pra manter. Inclusive, deixa eu até conferir aqui se o gráfico voltou a 1x. Ah, não, ó, tá em 2x ainda. Pronto, agora em 1x, ó, inclusive, tá em baixa resolução. Cara, não dá pra perceber muito que a tela dele é bem compacta, é até menor do que a do próprio 3DS, e aí acaba que a resolução não fica tão perceptivelmente baixa, não. O problema é só que tá dando essas flicadas aí na tela de vez em quando, né? Isso daqui é bug gráfico, não tem muito o que fazer. Na verdade, tem o que fazer sim, aí que eu tô com preguiça mesmo. Dá pra dar uma configurada, ou talvez baixar outra versão do emulador, mas em geral vocês estão vendo que tá rodando de boa, então assim, 3DS, Play 2, que são consoles mais pesadinhos, tá rodando de boa. GameCube também. Dreamcast ele vai rodar, sei lá, fala mais pesado aí. Switch não, né? Como eu já disse, Switch é só jogo 2D. Mas, pô, dá pra se divertir, mano. É um consolezinho que tem uma potência considerável até os dias de hoje. Claro, tudo na medida do possível, não se iluda, tá? Não é pra rodar, sei lá, Game Hub, jogo de PC, esse tipo de coisa, só se for coisa bem mais leve de PC. Mas, em geral, dá um bom caldo até 2026. Então, pra concluir, o que vocês acharam desse RG Cube em 2026? Tá com uma potência decente ou é eu que tô sendo saudosinho? Porque, mano, na época, eu joguei muito esse console. Realmente, não foi à toa o título de favorito. Ele desbancou meu Switch Lite como meu console portátil principal. E, sinceramente, até hoje em dia, eu acho que ele tá sendo uma boa opção. É claro, o AYN Thor é meio que o matador de tudo quanto é console que chegou aqui na minha mão, só que esse daqui ainda tá dando um bom caldo, principalmente pelo custo-benefício. R$1.100 eu sei que não é barato, só que pra realidade do Brasil é sim uma ótima opção. O AYN Thor não tá enviando pro Brasil e a versão mais barata dele é 1.500, né? Então tem uma discrepância. Sem a taxa, tá? Sem contar a taxa. Esse daqui é 1.100 já no Brasil, sem nenhum risco. E ele vai chegar na tua casa em tipo papo de uma semana, tudo ali papum. Então, pô, genuinamente eu acho que vale sim a pena. Você não precisa estar no hype da tecnologia, tipo assim, na crista da onda de potência pra você poder se divertir, não. Na minha opinião, esse console sim tá entregando um bom custo-benefício pra 2026, mas é claro, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou deixar o link de compra aqui na descrição pra quem tiver interesse. E você aí que manja desse mundo, cara, não esquece de comentar a sua opinião aqui embaixo, seja concordando que vale a pena ou se não vale a pena, se tem alguma opção que é mais custo-benefício do que ele. Como vocês sabem, eu sempre dou coração aí nos comentários de geral, então faz o teste, pode comentar que eu vou dar coração no teu comentário. E aproveita que desceu pra comentar, não se esquece de se inscrever, dar o like, fazer as paradas tudo de youtuber, que vocês estão ligados. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!